Boa tarde, comunidade de São Miguel das Missões, aí Rio Grande do Sul. Quem nos prestigia, Liberdade Jornal, o jornalista João Antônio Sartori. Hoje, segunda-feira, bastante chuvosa aqui no nosso município, não é? E acredito que seguramente em todas as missões, aí, em todo o estado do Rio Grande do Sul e possivelmente na região sul. Santa Catarina é bastante abraçada com muita chuva, parte do Paraná aí, né? Então vem gerando preocupação. O fenômeno El Niño a toda. Os indicativos dão sinal de que até novembro vai se arrastar essa situação, pelo menos, né? Bastante chuvoso. E, enfim, já trouxe prejuízos aí para a lavoura, trouxe vários prejuízos aí para o pessoal que reside nas zonas ribeirinhas dos rios, não é? Então está um tanto complicado. Esperança que o sol volte aí, não é, para amenizar a situação. Mas ontem tivemos um fato um pouco curioso, não é, na eleição do primeiro turno na Argentina, onde se imaginava, até segundo as pesquisas, o candidato da oposição poderia lograr êxito, vencendo já no primeiro turno, e acabou perdendo em número de votos para o candidato do governista. Mas também teve um terceiro lugar com uma votação bastante expressiva, né? A diferença parece que deu 5, 6 pontos por cento a favor do candidato Massa, que é o ministro da Economia na Argentina e que tem uma inflação de 100% lá, não é? E mesmo assim a população tem dado um voto expressivo para o candidato que é ministro da Economia e que a inflação no governo que ele faz parte, não é? Tem esse absurdo, mesmo assim teve uma votação expressiva. Também sofre crítica em relação a essa eleição aí, o presidente do Brasil, o presidente Lula, que supostamente teria destinado alguma espécie de apoio, de ajuda, não é? E ao governo vizinho. Mas também a oposição, não é, teve lá fazendo a ajuda também para os opositores, né, e de forma, quem sabe, diferente. E, enfim, tem essas lambanças aí, nessas fofocas aí, né, mas a princípio resultou nisso. Em novembro deve haver o segundo turno entre o candidato Massa e o candidato Milei propondo uma mudança na Argentina, uma mudança bastante radical, não é? E que foi, de certa forma, frustrado. Mas é engraçado, eu acho que eu também me empolguei pelos indicativos, porque eu acho que quando o país está numa crise profunda, é natural que a sociedade deseje alguma mudança, não é? Naqueles que estão gerindo o país, o estado, o município, né? Isso praticamente é natural. Mas dá para notar, não é? Eu confesso que eu cheguei a achar que o Milei ganharia, quem sabe, de forma surpreendente no primeiro turno, haja vista a crise que vive no país lá, não é? Ou que pelo menos conseguisse mais voto do que o candidato governista, e surpreendeu dessa maneira, né? Mas eu acho que tem alguma coisa que é muito importante a gente analisar. Nós, do Liberdade, a gente sempre tem alertado para uma situação. Os extremismos que ora permeiam as atitudes, os comportamentos políticos, não é, nos países, não dá para dizer só que na América Latina, quase em todo o mundo, os extremistas, né? Aqueles
enlouquecido, que fazem questão de se rotular, eu sou da direita, eu sou da esquerda, não é? E eles se enquadram e eles se ajustam para se colocar dentro daquela situação de uma forma extremada. E como eles são muito latentes nas suas defesas, eles convencem a população, não é, de que o mundo é aquele deles, né? E aqui, desde a relação com o próprio município, aqui nós temos citado aqui, não é, que, por exemplo, a direita, ela se elitiza, ela se separa da sociedade, ela pune a sociedade, ou aqueles que às vezes não pensam que nem eles, ou que não defendem os ideais que nem eles. Mas é uma parcela muito importante no sistema produtivo, seja de uma comunidade, seja do Estado, seja do país, não é? Então, mas cria problema para a sociedade como um todo. Eu lembro de quando da eleição do atual presidente Lula, eu chegava em empresas, em amigos, e eles manifestavam o desejo de punir, de tomar um comportamento assim punitivo, aqueles que eles imaginassem que tivesse votado no outro candidato, me parece que foi tomado um monte de medidas nesse sentido. Então, eu estou fazendo uma crítica da direita, não é? Mas eu acho que não pode ser assim, não deveria ser assim. Porque às vezes na direita, na extrema direita, ou naqueles que se colocam como esquerdistas, mas que agem como se da direita fossem, não é? Que eles têm que estender a mão para a sociedade. É tu chegando até as pessoas, até a sociedade, conversando, interagindo, que você vai conseguir modificar, viabilizar um pensamento, às vezes, discordante. Não é? Então, com a punição, com o isolamento, com a radicalização, a tendência é ir para aquela situação da esquerda, não é? Também extremista, que é aqueles que pregam a igualdade, maravilhas tamanha e que não praticam, e não precisa nem se dizer, não é? Está aí o governo que tem, não é? Que com dificuldades na gestão da economia, no meu ponto de vista, muito preocupante. Os dados da economia são terríveis, não é? A nação vai pagar um preço muito caro, está pagando e vai pagar. Acho que hoje sobe os combustíveis de novo, o óleo diesel, não sei. E não só por isso, os números são um desastre. E isso nos primeiros 8 meses de governo, não é? Mas do outro lado, então, temos esse pessoal que se elitiza, que tem que ser elitizado, que tem, claro que com a argumentação que eles têm é muito boa, mas tem que ver que às vezes se eles têm aquele poderio todo, que a direita tem um grande poderio, né, financeiro, não é? Quem trabalha para que eles tenham esse poderio, às vezes está dentro da esquerda, não é? E como é que está a grande massa que fica no meio dos dois extremos, não é? Então, na Argentina, o Milei, que surgiu como um pregador aí vamos dizer assim, de uma transformação necessária, no meu ponto de vista, extremamente necessária na Argentina, e que deveria, e que sabe, que deve, não é? No meu ponto de vista, eu torço pelo governo Milei, não é? Confesso que torço por ele, mas se colocou de uma forma arrogante. Os discursos deles, a entrevista que ele dava, era tudo no uou, 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 sabe? Muito rápido e sem uma manifestação de preocupação. Não, esse negócio de chegar assim no país, eu mudo tudo, eu vou mudar tudo, eu vou fazer isso, aquele radicalismo, não é? Isso, e aí o outro candidato, as pouquíssimas vezes, 2 vezes, 3 que eu vi alguma coisa sobre ele,
E ele aparentava assim preocupação. A imagem dele era de preocupação, de alertando o povo que o tiro era mais embaixo. E por que então que às vezes o povo que está sofrido, que está uma miséria, por exemplo na Argentina, como teve aqui no Brasil, como está no Brasil, como está se agravando no Brasil, não, opta por uma situação que às vezes, vamos dizer assim, não se entende, não é? Mas o que motiva o povo a abandonar uma canoa que está cheia de furo para entrar noutra em que o proprietário da canoa vai dizer assim, agora tu rema conforme eu te mando, ou senão eu te liquido. Não, tu vai comer o pão que o capeta amassou, tu vai... Então, claro que não é uma exemplificação clara, mas que motivação eu tenho para defender esses outros loucos? Eu saí de uma canoa de louco para entrar em outra canoa de louco. Aí tá, por exemplo, nós temos um ex-presidente andando pelo país, fazendo campanha política. Não é? Nada contra. Mas ele tem que se qualificar também. Não é? Quantos erros cometeu aquele filho dele quando queria ir lá para os Estados Unidos, lá ficar do lado do Trump, que ele não é fiasqueiro. Ele sujeitou o país a um período de, assim, estático, na época, para agradar o filho, o pupilo, sempre na defesa exagerada da família, grande. Então, mas e a preocupação com a nação? Então, eu com isso do Milei, eu digo assim, Bolsonaro que se cuida. Você acha que está ganhando uma próxima eleição e o Lula está ele perde. Se não mudar, perde. Não é? Por quê? Por causa que falta consistência naquilo que o candidato se propõe. O Milei pode ser um gênio, um cara inteligente, acredito que seja, eu repito que eu torço por ele, não é? Mas precisa de seriedade, precisa expor os planos de forma clara, não é? Objetiva. Ele tem que se colocar dentro de cada segmento, dentro da nação, ele tem que saber interpretar, ele tem que traduzir, ele tem que refletir cada atitude de cada segmento dentro da sociedade, e não dizer assim, eu vou acabar com o Banco Central, eu vou fazer isso, aqui, isso, aquilo, papapá, papapá, não é? Mas e o que mais? E o que mais? Não é? Então, frustrou o candidato, levou um laçaço velho daqueles, não é? E, embora eu tenha ficado frustrado, não é? Às vezes é necessário para que as pessoas aprendam. Nós temos, por exemplo, aí perto, governantes aí, em esfera menor, que é uma arrogância total, não é? Eu lembro da minha cidade, Catuípe, teve época que também lá um partido político ficou, acho que 50 anos no poder. Ninguém tirava aquele pessoal de lá. Aí inverteu, agora entrou o outro lado, agora ninguém tira o outro lado de lá. Não é? E então essas coisas são assim, mas o que acontece, né? Os vícios se acumulam, as arrogâncias são muito grandes, não é? E a gente sempre tem alertado aí, inclusive a própria direita, não é? Alertado no sentido que precisa, sim, porque direita que eu digo não é aqueles que se colocam só como da direita, mas os capitalistas, os materialistas, né? Os materialistas são aqueles que têm verdadeiras fortunas e eles vão ali no posto de saúde brigar por um remedinho, um exame para não gastar. Eu não posso mexer naquilo, não é? E é essa mesma gente que destina às vezes para o pobrerio aquilo que sobrou na mesa deles. Eles chacoalham o pano, não é, no chão, aquelas migalhas horríveis. E eles com aquele autoapoderamento, eu não sei o que, eu consegui, eu tenho, eu posso, se não é eu, o município não existe, não é? Giram com fortunas.
E essas figuras que se oferecem como solução para os desesperados que estão mal lá não digo com os deles, mas com aqueles que prometem para eles riquezas, prometem, como é que é, costela, rim de vaca, importado não sei de onde, enfim, matambre, o que é mesmo? Não me lembro, né? Mas enfim, o povo se atira naquele que promete. Ou naquele prefeito, naquele governador que vem ali com o pila, né? E diz, ó, isso aqui é R$1 de R$5, esse de R$2, explica para o povo como é que é as coisas, né? Então, a Argentina, se continuar na mesma linha de governo, tem tudo para passar uns anos críticos, porque vai haver mais fuga de capital de lá, seguramente, desmotivação do meio empresarial. Meu Deus do céu, é terrível pensar isso, não tanto em função que tem que ser um Milei, não é? Que tem que ser um Bolsonaro, mas se está enterrado, se está mal, não é? E depois de tantos anos continuarem mal, o cara é chefe da economia e não consegue resolver nada. E aí o povo, sabe? Mas tem outro viés. E que também nós temos dissertado aqui, temos dito também, às vezes pessoalmente, para os nossos parceiros. O eleitor não tem mais importância para uma eleição. Nós não temos mais qualquer importância para uma eleição. A única importância que temos é legalizar aquele processo, por assim, os cargos, emprego deles. A única coisa. Então tem um monte de voto, estou legalizando, legalizo, fulano legaliza. Mas, e como que, agora quem que vai ser da sociedade decidir quem que vai ser o eleito ou quem que não vai ser o eleito? Esse negócio de conscientização, de olhar quem que é o mais qualificado, que é o mais adequado para o município, para o país, para o estado, particularmente eu acho que isso já era. Isso não dá nem para pensar, não existe mais, não é? Então, a racionalidade buscada, que se imagina dentro da política, ela não existe, acabou. Hoje os recursos que permitem uma eleição, a eleição ou não de candidatos, são outros, e não a consciência do povo. Não é? Tem vários outros fatores que influenciam numa eleição. Aqui no Brasil mesmo, não é? Eu, pouco tempo atrás, eu analisando o comportamento de políticos, a gente está sempre vendo. Aí, hoje em dia, o que temos? Temos uma massa de políticos que eles não seguem as mídias tradicionais por causa do podrume delas. E tem razão, por causa do podrume delas. Mas aí eles se lançam, eles, a se autopromover. E eles criam universos particulares deles. Isso, desde quando saiu o Facebook, aí, meu Deus do céu. A gente tem história de prefeito que a gente dizia assim, mas para de tanta foto tua, para de só tu tá te divulgando. E batia com os burros na água. Então nós vivemos um período assim, de falta de visão coletiva, de falta de visão social, não é? Falta de interesse com a sociedade, de desinteresse de saber em alguma coisa, de aprender, de melhorar. Nós vivemos na geração TikTok, não é? Essa é a geração TikTok, não é? E esse mau entendimento
que tem acontecido aí, que acontece, vamos dizer assim, ver o caso da situação lá da Rússia, não é? A Rússia imaginou que ali perto tinha um monte de inimigos, quem sabe tivesse, né? Nazistas, e que os nazistas queriam acabar com o sistema de vida deles. Aí mandou o quartel para cá, o exército, e ali 300 e poucos mil mortos, entre os dois lados, aí uns 350 mil. Fora os aleijados e feridos. Lá no Oriente Médio, uma coisa que se arrasta há um horror de tempo, miséria muito grande, ocultada, não é? Os capitalistas ali do lado, os sheiks com seus palácios, e do lado o povo numa miséria terrível, não é? E então, que tipo de mundo temos aí, não é? A falta de renovação, a falta de interesse, de visão. O mundo não está mais comportando as mediocridades, o mundo não comporta mais as safadezas, a sociedade está começando a se dar por conta, não é? De uma forma, vamos dizer assim, também confusa, porque não sabe fazer leitura, tem dificuldade de fazer leitura, de interpretar, mas que se manifesta, às vezes, de forma violenta, não é? De forma violenta, uma guerra, de ataques terríveis, não é? Através da opção pela droga, temos países aí que são países, governos totalmente envolvidos com crime. Nós temos um país aí que o crime está no poder, não sei se vocês conhecem algum, né? Que pelo menos tem até governador de estado dizendo, socorro o governo federal, porque lá eu não mando nada, quem manda lá é os cabras. Então, uma situação assim, bastante precária. E aí a gente vê, e a gente se questiona assim, mas e a UAB? A UAB, Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público, Procuradoria, enfim, claro que fazem grandes e bons trabalhos em determinadas áreas, mas precisam de renovação, precisam de adequação às novas realidades. O atraso intelectual, as leituras, não é, da sociedade são precaríssimas, são extremamente atrasadas. Os juízes julgam com uma cabeça de 25 anos atrás, 28 anos atrás, não é? Então, o Estado não se reformula, não se reforma. Os políticos, eles são um fiasco. Nós temos senadores aí que acham que vivem só no Facebook e no celular. Não, sabe, é uma coisa impressionante. Aí vamos para a área militar, aí a gente vê o que virou. O nosso exército é chacota internacional. Não é? Isso é terrível. Mas culpa só deles? Não, eu estou falando de todo um contexto, não é? Armamento inadequado, estudo possivelmente inadequado, deve estar estudando lá quem que foi o primeiro presidente da República no país, quem é que foi o Marechal Deodoro, essas coisas, e o mundo é outro. E então nós temos indo para uma situação de afogamento, não é? Afogamento, porque o mundo está cada vez mais globalizado, a informação é cada vez mais rápida, embora haja um desesperado esforço de conter o efeito da comunicação acessível ao povão, não é? Porque há um apavoramento dos governantes, né, daqueles mais espertos, eles estão apavorados, dizendo assim, puxa,
o que vai ser de nós, do sistema, não vai comportar, não é? Se nós deixar esses loucos do povão começarem a saber de como que fazemos as coisas, do que fizemos, por que não fizemos, não é? Então eles estão cortando tudo que é meio de comunicação, eles estão podando. E aí se atira cada qual a divulgar o seu mundo, a sua visão de mundo. Aqueles que deveriam ter um olhar, os políticos são pagos para ter um olhar da coletividade. E, então a mediocridade dos pequenos municípios, onde o vereador, a maioria deles diz assim, eu só me preocupo com a minha comunidade, que foi onde deu os meus votos. Ele é tão medíocre que ele não sabe que ele foi eleito vereador do município e que tem que atender todo o município. E agora nós temos deputados federais, senadores, que são preocupados hoje com a mídia particular deles, não é? E daí vem a interpretação privada deles e segmentada deles, e não tem alguém que aglutine o todo. Não tem alguém. Que liderança temos no Brasil? Hoje, para ser presidente da República, um cara tinha que ser altamente qualificado, com características mínimas necessárias de conhecimento, de discernimento intelectual, não é? Tem que ter visão. E o que temos hoje? Qual é os possíveis candidatos para o futuro? Não é? É terrível a precariedade do que temos. Aqui no estado gaúcho, temos aquele orgulho que governador não se reelege, agora é reeleger um. Não é? E para melhor ou para pior? Não é? Esses caras não sabem não conhecem nem a região do estado. Vêm 2, 3 vezes marcar ponto aí durante seus governos, aquelas visitas de 15 minutos, aquelas retóricas de bajulação. E que leitura eles têm vamos dizer assim, do país, do mundo, da região, dos países ao entorno deles, a influência, não é? Por exemplo, o Rio Grande do Sul. O que o Rio Grande do Sul tem em termos de incentivo para o governo, no sentido da exportação, da importação, não é? Como que o governo incentiva o trânsito com outros países, não é? De produtos e mercadoria, que eles falam, não, vamos lá aprender como é que preserva as árvores. Não, vamos lá aprender como é que, não sei o que, o projeto, como é que eles fizeram. Assim, uma vergonhosa situação. Eles não vão buscar tecnologia, conhecimento. E eles não deslocam para lá cientistas. E eles não trazem para cá cientistas. Quantos alemães, americanos nós trazemos para cá, finlandeses, para trazerem, para nos explicar como é que eles desenvolvem projetos no país deles e como é que nós poderíamos, indo para lá, desenvolver projeto no país deles. Não temos nada, eu acho que nada. Uma fiasqueira total. Somos plantador de cebola e ainda a cavalo. Precisamos de grandes extensões de terra para colher uns quilos de mandioca, não é? Então, o atraso, esse atraso é um conjunto de situações, não é? Um conjunto de situação. Hoje, vamos falar da nossa justiça. Justiça não tem, acho que se eu vou falar em justiça, eu posso dizer assim que do pobrerio, 75%, 72% da população brasileira tem um medo terrível de cair nas unhas da justiça, porque são pobres. E porque para o pobre cala a justiça. A justiça, aquela que temos, né? E deveria ser um ponto de referência, de segurança. Claro que
isso se reduz quando nós falamos do nosso policial, serviço da polícia, que acho que é um nível muito bom, não é? É um nível muito bom. Mas que amparo eles têm, não é? Onde às vezes eles vão combater o criminoso e o criminoso tem 1000 vezes mais direito que ele e tem que passar por 1000 recursos, aqueles que têm poder, não é? E eles têm que às vezes prender um vivente ali que e acabar submetendo uma situação difícil, um vivente que não tem recurso financeiro, não é? E então, temos esse jeito. O Brasil, econômico e financeiramente, vai que é uma maravilha, para baixo. Mas como é que vamos inverter isso? Como é que vamos manter um ciclo de crescimento, como se experimentou há pouco tempo atrás com aquele grande economista que foi embora daqui de volta, não é? Para por quem? E como que o povo vai gritar no meio desses fanáticos de tentar dizer, fulano não está bem, fulano podemos fazer assim assado? Porque o fanatismo é preponderante, se impõe, subjuga. E aí temos esse mar de loucos aí, não é? E como não há uma fiscalização eficiente, não é? Que funcione, não é? O povo já vem do pequeno município para o grande, fica sujeito aos caprichos, às vontades dessas figuras que infestam e apodrecem a sociedade, impondo daquela maneira já explicada, não é? Os seus desejos. E são considerados, se consideram democratas. E tão democratas que os subalternos, se ousarem ir no banheiro e não usar ao lado com o papel higiênico que eles autorizam, ele está frito, ele perdeu o emprego, está morto. E temos essas figuras aí do lado. Temos gente aí metendo o pé pelas mãos aí, fazendo aquelas coisas, não é? E continuam numa boa, não é? Continua uma boa. E o povo, que esperança tem o povo de ver, de analisar isso, né? De acreditar que vai mudar? Que esperança tem o povo hoje em dia? Porque o povo está querendo deixar de ser burro, está querendo deixar de ser burro. E quando tem a melhor alternativa, não é? A melhor saída, não é? Ele é tirado dele, que é a rede social, é limitado, é podado, hoje a rede social não é serve para mim postar foto, circular o dedo, muita coisa aí, não é? As empresas, as plataformas estão sofridas, se elas não fizerem o que eles sugerem, eles estão pagando multas bilionárias, são inviabilizados, não é? Então eles recebem sugestão do que o hora mandante quer, não é? E isso traz precariedades, não é? Traz muita precariedade. Quero agradecer aqui às empresas, a Opção Moto Santo Ângelo, né? Compra e venda de veículos, a Elétrica Veiga, Auto Posto Missioneiro, aqui o Restaurante Três Missões, né? E a Real Crédito, que é financiamento para aposentados e pensionistas. Temos nossas empresas que prestigiam Liberdade, aí, a Relojaria Ótica Topázio, Caibaté, não é? A Fengler, lá no Mato Queimado, o Daniel, Mato Queimado, com a Esquadria Metálica, não é? Enfim, temos várias empresas aqui que nos prestigiam. E também pedir para que as empresas prestigiem esse trabalho, não é? Esse trabalho. Mas também eu quero dizer aqui, não é? Tenho batido nessa tecla, alertado, não é? Da necessidade do empresariado mudar
um pouco o comportamento. Classe sofrida nesse país. Empresário trabalha domingo de madrugada, porque está na cabeça dele a gestão da empresa dele. Trabalha sábado de noite. Empresário, a empresa é o empresário. Não é? Ele não tem como se desligar quando ele... Ah não, sexta-feira, estou saindo, sábado, ao meio-dia, estou saindo, pronto, desliguei. Não. Então é bem complicado. Exige muita qualificação. Ser empresário no Brasil é muito. Mas precisamos mudar. Do empresário depende muito a qualidade da educação e a qualidade de vida da sociedade. Não é? Seja ele produtor rural, seja ele empresário urbano, depende muito, porque não tem outra saída. Porque aqueles que são pagos regiamente e além de serem pagos, estipulam o próprio salário, não fazem. Tão desleixado, tão relaxado. A maioria dá para dizer. Eles estão relaxados. Eles perderam totalmente a noção do que é para que foi criado um poder público, um poder político. E aí eles usam o poder público com um propósito que não é aquele propósito que deveria ser em muita situação. Eu não estou dizendo que não preste grande serviço o poder público, a maior parte do poder público, grande serviço, mas é o que os políticos fazem com o poder público. Não é? Então, hoje nós temos os executivos políticos aí, estão totalmente, não é, vamos dizer assim, se autoprotegem, querem se eleger demais, entram lá, eles têm medo de tudo, botam um lote de advogado do lado, não é? E aí eles fazem aquilo que é o pão com açúcar ali, você pode e fica 300 anos, né? E não está nem aí com o resto. Não é? A preocupação que nasce é a produção de imagens aqui e acolá para aparecer, para se avolumar, mas não de conversar com a comunidade, com a sociedade, buscar alternativa, buscar solução, melhorar a renda dos munícipes, não é? Ver as demandas que tem de habitação, os atrasos na saúde e tantas outras coisas. Não é? Então, acomodado com bons salários, regalias, mordomia, e eliminando com todo o peso e a força aquelas microempresas, ou seja, quem for ali, que ousarem levantar um dedo contra eles. Esse tipo de gente assim, que temos também mantido em postos poderosos do nosso Brasil. Então, aqui me lembra mais o nome de algumas empresas que prestigiam a liberdade, não é? Agropecuária Agrovida, Alto Posto Missioneiro, Roseli Ótica, Funerária Arcanjo, São Miguel, Três Missões, Maicá Windows Film, não é? Tornearia Ribeiro, Companhia das Persianas, lá em Santo Ângelo, né? A Lombardi, nosso grande amigo Lombardi, assistência técnica para a indústria, né? E também a Vilane Seguradora, aqui de São Miguel das Missões, né? Imobiliária também, a Virtualtec do Marcão, Marcenaria do Daniel, o nosso Super São Miguel, né? Super São Miguel ali, apoia a liberdade, aqui perto do Alto Posto Missioneiro, aí, não é? O maior carinho na equipe, não é completa. Mas também queremos pedir o apoio, né? Dos empresários que prestigiam a liberdade, né? E para vocês que curtem as nossas páginas, compartilhem, né? Temos com dificuldade com o nosso site, dá aquelas loucuras, às vezes, e buscar socorro é extremamente difícil. Então está suspenso pelos dias e até nós. É coisinha, mas não conseguimos alguém que dê aquele toque. E vamos adiante, né? Podem curtir aqui, também vai passar no YouTube, né? Liberdade, o jornal, né? Localiza o logo do Liberdade ali. Aqui estamos na página do Facebook, vai para o Getter também, não é?
E a gente está levando nossos empresários, nossas empresas aí, e trazendo a preocupação que hoje é bastante grande. Nosso país depende bastante da agricultura, não é? Da agricultura. Pequenos produtores rurais, praticamente, a grande maioria arrendaram as terras ou se desfizeram das terras, né? Não tem mais como plantar. Situação do produtor de leite muito desmotivadora, aí, né? O governo abriu a importação de produtos lácteos aí, para ajudar os países vizinhos. Nós temos também situações precárias e também falando em leite e situação precária, eu me lembro das regiões no Maranhão, não é no Maranhão, lá no Nordeste, e de outros, onde por ocasião da minha estada lá no Maranhão, a gente vê que possivelmente a grande maioria da população ribeirinha ou atlântico aqui não tem ideia de como é que é o Brasil, né? Das dificuldades e das riquezas do Brasil. Assim como tem muita riqueza no Nordeste, muita coisa se desenvolvendo e crescendo, mas há muita pobreza, né? A situação grave que vive a Amazônia, lá o entorno da Amazônia e outros estados ali, né? Por causa de incêndios, das políticas do governo federal, não é? Aí tem o marco, como é que é o marco, tem aquele que diz respeito aí a marcar as terras indígenas então estão com uma dificuldade aí porque o governo quer que algumas etnias indígenas possam ainda recuperar fração de terras que elas um dia ocuparam, e o outro lado diz que não, que o que aconteceu até a promulgação da Constituição em 88, parece, foi definido que era terra índia e depois não. E que o Brasil tem uma extensão e tem gigantesca, né, de reserva indígena, não são lá para o norte do país. Mas o índio não vive só da terra, não é? O índio no Brasil ele é colocado como alguém que tenha que viver com a flecha e o arco, não é? Ou das migalhas do governo federal. Ele não, ainda nós não admitimos, nós não aceitamos o branco, entre aspas, não aceita ver o índio, não é, de uma forma diferente. Ele não arrasta, ele não ajuda a nossas nações indígenas a se inserir no mundo que é o mundo de transformação. Claro que hoje temos índios, como diz assim, cineastas, não é? Cineastas, enfim, voltado a artes, né? Tem se qualificando, temos muitos indígenas aí fazendo faculdades aqui. Mas precisamos criar e fortalecer uma estrutura de um ambiente que seja adequado para não estar pensando um que o outro, mas todas as tribos, não é? Para que eles consigam um meio de gerir rendas, não é? E cada individualmente, e se inserir na sociedade que vivemos. Teve uma época que o índio vivia na floresta lá, caçando, não é? Fugindo das onças. Mas hoje não podemos mais ter nossos índios se nutrindo de pica-pau que ele caça no mato, não é? Ou tentando pegar algum lambari que ainda eventualmente tenha escapado de alguma rede. Então, ele precisa de, não é só dizer assim, vamos, o índio quer terra, quer terra. Terra o pequeno agricultor tinha, não é? E hoje o que tem? Não é? E hoje o que está acontecendo? Então, as leituras, as respostas têm que acontecer de forma correspondente e adequada, não é? Precisamos botar um basta nessa mentalidade que o materialismo seja uma consequência do sucesso, da capacidade incrível de uns poucos, não é?
precisamos de organismos que tratam e hidratam a mente da população de se modificar, de orientar os fiéis para que eles olhem de forma diferente, um mundo que é diferente. Não é? E ver as igrejas, não é? O que está acontecendo, não é? Principalmente a maior igreja do Brasil, aí, uma das maiores do mundo, não é? E vai mudar, e vai virar tudo em, vamos dizer assim, uns, que nem tem a expressão, aquela esquerdopatas. Mas e o outro lado, o que tem? Os direitos pata, o que oferece? Não é? Então, o mundo nos convida e nos impõe para leituras diferenciadas, uma visão mais coletiva, mais humanizada. Hoje vivemos um mundo de egoísmo extremo, de individualismo extremado, lutamos para isso e conseguimos isso. Hoje o ser humano é extremamente egoísta, personalista, não é? Então, amor se tem pela criança pequenininha, pelos outros é quase uma guerra, não há mais humanidade. É muito pequeno o percentual da humanização da sociedade. Não é? Mas justificam pela luta ensandecida, como acumuladores de coisas materiais, né? Enfim, é uma fobia. Mas assim, nós concluímos a nossa prosa de hoje, né? Agradecer a quem nos prestigiar, compartilhe, não é? Até uma próxima oportunidade, se o tempo melhorar ou não, né? Porque também é bom uma chuva, não é? Se Deus quiser.